Vamos falar um pouco sobre oração. Oração, o poder da oração. Uma oração que funciona. Certo? Sabe que tem oração que não funciona, né? Mas hoje não vamos falar sobre essa não, vamos falar sobre a oração que funciona. Amém? Pastor, sabe aquela história das 3 pessoas que oravam muito? Tinha três caras, né? 3 pessoas, né? Ele estava lá num lugar assim meio deserto, sabe? Só que tinha um rio muito grande, certo? Eles tinham que atravessar do outro lado, a nado, né? Igual seus amigos lá, o Nina, né? Atravessar a nado, como se fosse o rio Tocantins, assim, né? Aí chegaram lá, e o primeiro olhou para aquele rio e orou, né? Senhor, te peço que o Senhor me dê força. Aí, puf, na hora, os braços dele ficou forte, as pernas ficou forte, ele pulou no rio e pá, 2 horas ele estava do outro lado, né? Aí o segundo, né, viu aquilo, falou, Senhor, eu te peço que o Senhor me dê força e que me dê a ferramenta necessária para atravessar esse rio, né? Aí, pá, ele ficou forte, recebeu um remo e um barco. Aí ele entrou naquele barco e pá, meia hora estava do outro lado, né? Aí o terceiro, Gibeon, né? Isso aqui é para você, Gibeon, presta atenção, né? Aí o terceiro falou, Senhor, eu te peço força, eu te peço a ferramenta e te peço sabedoria. Aí, puf, na hora, sabe o que aconteceu? Ele virou mulher. Aí ele pegou um mapa, olhou e viu que tinha uma ponte ali pertinho, foi lá na ponte e 5 minutos estava do outro lado. Entendeu, Gibel? Isso aqui quer dizer o seguinte, que de vez em quando, assim, só de vez em quando, né, você tem que ouvir sua mulher, entendeu? Amém? Assim, isso é uma história, né? Isso não é um fato real, né? Entendeu? Isso é só para a gente brincar um pouquinho, né? Mas olha só, a oração que funciona. Como nós podemos orar para ter resultados? Certo? Sim, se tiver condição de anotar alguma coisa, né? Você aproveita e anota, né? Ou então depois você entra lá no YouTube e vê a palavra de novo, né? Que a gente sempre coloca a palavra novamente, né? Porque eu acho que isso aqui é muito importante, entendeu? A gente entender alguns aspectos, né? De como eu faço oração, que a oração minha funciona. Qual é o procedimento, né? Certo? Aí você vai ver tanta coisa na sua vida que parece que sempre estava travado, não sai, de repente começa a andar, começa a desenvolver, né? É quando a gente entende. Então vamos primeiro para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Certo? Primeiro eu vou perguntar, quem é o justo? Você não é justificado por suas obras, você é justificado por Jesus. Então Jesus, quando foi na cruz, ele cumpriu toda a justiça. E quando Jesus foi na cruz e cumpriu toda a justiça, ele nos deu o direito de nos tornarmos justos quando nós cremos nele. Amém? Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados nele. Então nós nos tornamos justos. Certo? Não é porque eu já estou perfeito que eu me tornei justo. Não, eu me tornei justo porque Jesus é perfeito. E eu creio na obra dele. Então, o que acontece com o justo? A súplica do justo, ela pode muito por sua eficácia. Tem outra tradução que fala assim, pode muito em seus efeitos. Os efeitos quer dizer o seguinte, os seus resultados. Certo? Então, a oração do justo, ela pode muito em seus resultados. A oração do justo, ela pode sim produzir resultados. Amém? E o justo, vou apresentar é você. Certo? Então, quando você crê, por isso que é tão importante a gente crer em quem nós nos tornamos em Deus, em quem nós nos tornamos em Cristo. O que a cruz fez em nós e por nós. Certo? Agora, minha avó estava falando aqui, né, de que a cruz não nos deu somente salvação.
embora a salvação ali englobe várias coisas, né? Mas é cura, entendeu? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, está lá em Isaías 53, né? Ou seja, se ele foi para a cruz e levou as enfermidades, como pode ser da vontade dele que você fique doente? Certo? Se ele foi até a cruz para dizer o seguinte: sim, eu quero, seja sarado. Amém? Então, assim, quando nós entendemos o que Jesus fez, nós entramos naquilo que ele fez. Então, aqui, Tiago, nesse versículo aqui, está falando sobre o poder da oração do justo. E nós vimos aqui que quem é o justo somos nós. Então, essa palavra hoje, a oração que funciona, é para você. Fala para o seu irmão ou para a sua irmã do lado aí. Fala assim: é para você essa oração. Essa palavra, né? É para você essa palavra. Né? Vamos continuar, né? Então, olha só. Aqui nós vimos o versículo 16. Agora vamos para o versículo 17, que Tiago completa um pouco mais, né? Ele fala assim, ó: Elias era homem semelhante a nós. Está falando aqui do grande profeta Elias, certo? Que orou e caiu fogo do céu ali naquele altar que ele construiu, certo? E continua aqui, ó: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Só que Elias fez uma coisa, ele orou, certo? E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, certo? Então olha só, Elias orou, nessa citação de Tiago aqui, né? Ele orou 2 vezes, certo? Uma vez ele orou para que não chovesse sobre a terra, a região lá de Israel, né? E depois ele orou para que chovesse, certo? Graças a Deus, ali não entra muito em detalhe nessa oração para não chover, certo? Porque senão acho que ia ter muito profeta da seca aí, né? Que ia orar para não chover, e não, entendeu? Apesar que lá em casa, às vezes quando precisa fazer ali um aniversário, né? A Gabi e a Eliane: ó Deus, não deixa que chova, né? Mas é só um pouquinho, não é 3 anos e meio não, sabe? Só umas 2 horas. E eu vou falar para você, e acontece, né? Às vezes o céu está chovendo assim, aquele tempo fechado, quando chega na hora que elas precisam, né? Para de chover, né? Uma benção. Mas a segunda oração de Elias, ela está registrada na Bíblia. Mas vamos primeiro para o versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Sabe, essa segunda oração de Elias, ela está registrada na Bíblia. Então, a oração que está bem registrada na Bíblia é a oração que faz chover. É a oração que traz resultados. É a oração que é eficaz. Sabe, eficaz é diferente de eficiente, né? Não sei se eu vou explicar certo aqui, mas eficiente você faz o que precisa ser feito, né? Muitas vezes, provavelmente, não comprometido com os resultados. E eficácia é quando você faz algo e alcança o resultado daquilo que você estava propondo. Você está certo? Tá, né? Foi isso que eu aprendi na faculdade. De administração de empresa, né? O administrador tem que estar mais focado na eficácia, embora a eficiência seja boa também, né? Mas olha só, Elias orou de novo, e essa segunda oração dele é a oração que fez chover. Então hoje nós vamos analisar um pouco essa segunda oração de Elias, né? A oração que traz resultados, a oração que funciona, certo? Essa é a oração da fé. Tem diversos tipos de oração, certo? Acho que depois nós vamos falar um pouco mais aqui sobre as orações. Tem oração em línguas. Aí quando você entra na oração em línguas, tem 4 variedades da oração em línguas, certo? Oração para edificação pessoal é que a gente fala toda hora aqui, né? Tem oração com interpretação, oração como gemidos intercessórios do Espírito, né? E oração como sinal para os incrédulos, né? Quer dizer, você ora em línguas aqui, a pessoa está entendendo ali em alemão. O outro aqui é um japonês, está entendendo que você está orando, né? Amém? E a oração também na nossa língua tem várias formas. Tem oração de súplica, tem oração intercessória, tem oração, entendeu? Nós vamos falar hoje aqui sobre a oração da fé. Amém?
Oração da fé. E para isso, nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 18. Só para o Gibeon não falar depois de mim que eu não sei pregar no Antigo Testamento, né? Sei sim, viu? Bem, acho que sei, né? Então, olha só, 1 Reis 18, versículo 41, ele fala assim, ó. Então disse Elias a Acabe. Elias é o profeta e Acabe era o rei mau que existia ali em Israel, né? Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha só, Elias aqui, ele está declarando a palavra de Deus. Ele fala, já se ouve ruído de abundante chuva. Só que havia 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a terra de Israel. Certo? E Elias foi lá se encontrar com Acabe e falou assim, ó, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Sabe, Elias está falando isso aqui, não havia nenhuma nuvem no céu. Não tinha nada. Zero. Certo? A única coisa que tinha era o quê? Terra seca. Totalmente seca. Então Elias declara a palavra de Deus. Declarar a palavra, já falamos aqui muitas vezes, né? É uma atitude muito importante nesse processo de ter orações respondidas. Então, nós declaramos aquilo que nós ouvimos do Senhor. Então Elias declarou, ó, já se ouvia o ruído de abundante chuva. Ele falou isso pela fé. Certo? Porque não havia chuva caindo naquele lugar, naquele momento. Ele falou pela fé. Ele estava gerando a chuva. Certo? Quando estou falando de chuva aqui, estou falando aí a sua situação. Estou falando aí a salvação da sua família. Estou falando aí aquela situação financeira que precisa ser resolvida, né? Aquela enfermidade que precisa sair. Certo? Então, no meio da seca, Elias diz o que já estava ouvindo. O ruído da chuva. Sabe? Às vezes tem que parar e olhar, entendeu? E ouvir a fé. Fala, o que a fé está dizendo? O que a palavra está dizendo? Sabe? Porque às vezes você fica olhando e ouvindo o que as circunstâncias estão mostrando, né? Mas nós temos que ir para a palavra. Então Elias estava gerando aquela chuva. Sabe? Você precisa ver por dentro antes de acontecer por fora. Olha para dentro de você, olha essa semente que já foi plantada, essa semente da palavra, sabe? Você precisa olhar para o seu interior para que se manifeste no seu exterior. Só que é o seguinte, antes de Elias declarar a palavra, ele fez uma outra coisa, ele ouviu a voz de Deus. Então vamos voltar lá, nós estávamos no capítulo 18, versículo 41, agora vamos voltar para o 18, versículo 1, certo? Então o que acontece aqui no versículo 1? Muito tempo depois, ou seja, 3 anos e 6 meses depois, ou seja, 3 anos depois que terminou o capítulo 17, que Elias tinha orado para não chover, certo? Aí vocês lembram da história, né? Que ele foi lá, a viúva e, entendeu? E a botija ali de óleo, não faltou farinha, né? Certo? Então, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias. O que veio Elias? A palavra do Senhor. No 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Sabe, quando você tem uma palavra, você precisa gerar essa palavra. Certo? Receber a palavra do Senhor é a parte principal do processo. Por isso que a gente fala todo dia aqui, ó, você precisa meditar na palavra. Você precisa meditar na palavra, porque quando você medita na palavra, o Senhor traz revelação para você. O Senhor traz a palavra dele para você, assim como a voz do Senhor veio a Elias, a palavra do Senhor veio a Elias, a palavra do Senhor vem para você. Diversas vezes, entendeu? Às vezes está em uma situação que você não sabe como que resolve. Uma vez eu estava com um problema lá no banco. Eu falei para você já, que eu trabalhei no banco, falei, né? Estava com um problema. Só 35 anos falando. Estava com um problema lá no banco, né? Uma situação ali complicada, né? E aí, falei, e agora? Né? O que eu vou fazer, né? Aí eu
Entendeu? Eu já sabia disso aqui, ó. Isso aqui há 15 anos atrás, né? 20 anos atrás, sei lá, né? Ué, eu vou ter que ir para a palavra, né? Vou ver o que a palavra de Deus diz sobre essa situação que eu estou vivendo. Aí eu descobri lá umas palavras, alguns versículos, alguns textos da Bíblia, né? Imprimi no papel e preguei nas portas lá de casa toda, né? Aí um deles era assim, ó: o Senhor conservará em paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti, certo? Aí todo dia eu olhava para aquela folha pregada ali no meu quarto, né? Na porta do quarto: o Senhor conservará em paz, sabe? Aí aquela preocupação que eu tinha, sabe? Ia saindo pelos cantos, ia embora completamente, entendeu? E o Senhor trouxe aquela situação, uma situação que era para trazer, vamos dizer assim, na linguagem do Antigo Testamento, né? Que era para trazer maldição, mas o Senhor transformou em bênção, certo? Uma situação que era para ser perseguido e o Senhor me fez abençoado. Amém? Ele muda a sorte, Ele muda a história. Então, olha só, receber a palavra do Senhor é a parte principal do processo. Esse o momento que tudo é gerado, que a semente é lançada. A partir desse momento, nós começamos a fazer a semente germinar, crescer e frutificar. Então, olha só, não foque nas dificuldades. Foque na palavra de Deus. A palavra é implantada em seu interior como uma semente. A gente está repetindo muito isso aqui, né? Isso é importante para a gente entender, sabe? A gente vai entendendo muita coisa quando a gente entende esse princípio da semente, né? Então, a palavra, ela vem para nós, como ela foi para Elias, como uma semente, certo? Mas não foque na dificuldade, foque na palavra de Deus. A palavra, ela vem para o nosso interior como uma semente. Então, olha só, quando você recebe a palavra, como Elias recebeu, né? Porque darei chuva sobre a terra. A palavra de Deus veio para Elias. Mas Elias olhou, o céu estava totalmente azul. Olhou para o chão estava totalmente seco. Mas ele teve uma palavra: darei chuva sobre a terra. Então, o que Elias fez? Eu recebi uma semente, certo? Elias falando, né? Eu recebi uma semente, então eu vou fechar aqui os meus olhos e vou ver essa semente gerando raízes. Eu vou ver essa semente crescendo como uma árvore, eu vou ver as folhas nascendo, e eu vou ver o fruto, que é a chuva no momento que ele precisava. Amém? Então, esse é o processo, né? É o processo do desenvolvimento da palavra dentro de nós. Então, olhe para dentro e não para fora. Veja a semente crescendo. Viu, Berg? Veja a semente crescendo. Amém? Então, o primeiro ponto: ouvir a voz de Deus. Então, a oração que funciona, ela tem o primeiro passo: ouvir a voz de Deus. Fala assim: eu preciso ouvir a voz de Deus. Não vou entrar em detalhes aqui como ouvir a voz de Deus, né? Depois a gente... Então, o primeiro passo para orações respondidas e que dão resultados é ouvir a voz de Deus. Ir para o lugar da intimidade, orando em línguas e meditando na palavra. Certo? Mateus capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó: Jesus, porém, respondeu. Jesus respondeu aqui para o diabo, né? O diabo estava tentando Jesus, né? Está escrito. Jesus respondeu para o diabo assim, ó: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe? Então, olha só, a palavra que você precisa não é o pão, porque o pão ele fala do quê? Fala do natural. O pão fala da terra. Mas você precisa da palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus é do céu. É a palavra que tem a sua origem na boca de Deus. Certo? Então, assim, nós precisamos confirmar que a voz que nós ouvimos realmente é de Deus. Certo? Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos confirmar que essa é a voz de Deus. Que não é a voz da nossa carne. Certo?
Então, saber que é a vontade de Deus. Por isso que é tão importante a gente orar em línguas e meditar na palavra. Porque você ora em línguas, o seu espírito vai sendo ativado, né? Vai ficando mais ligado espiritualmente. Você medita na palavra, vai recebendo a revelação de Deus. A revelação e o entendimento. Certo? Aí depois tem a adoração e tem o jejum para você mortificar a carne também, certo? Mas Jesus, ele trabalhava com a palavra. Falou, está escrito. Está escrito aqui é o Logos. Está falando da Bíblia, certo? Aqui Jesus ainda não tinha o Novo Testamento, né? Mas ele tinha a Torá, tinha o Antigo Testamento. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, né? E todo o Antigo Testamento, certo? E os profetas. Então ele ia para a palavra, né? E aqui ele citou a palavra, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então a segunda coisa, nós já começamos a falar, né? Declare a palavra que Deus te deu. Por exemplo, você está tendo um problema financeiro, né? Parece que a vida não desenvolve financeiramente, né? Parece que só fica, né? Mas aí, você está na palavra, você está meditando na palavra, certo? E de repente o Espírito Santo coloca você ali de frente para um texto, né? Salmo 1, que fala assim, que você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas e tudo que você fizer será bem sucedido. Aí o Espírito Santo coloca aquilo assim como se estivesse destacando assim para vocês, né? Você, espera aí, né? Aí você volta para lá, né? E vai nessa palavra, e repete essa palavra, e começa a declarar essa palavra sobre a sua vida. Tudo que eu faço é bem sucedido, né? Então, a minha vida financeira é bem sucedida. O meu trabalho é bem sucedido. Os meus projetos são bem sucedidos, né? Então, essa realidade natural que está se mostrando, ela é mentira, porque a verdade é a palavra. Amém? E aí você declara a palavra. Você lembra aquele dia que nós pregamos aqui? Eu falei para vocês fazer a confissão da palavra, aquele papelzinho para levar para casa e fazer lá os 400 xzinho, né? Eu estou quase acabando a primeira folha, né? Entendeu? Estou até hoje naquele mesmo negócio, né? E vamos confessando a palavra, entendeu? Confessa a palavra, não que você vai mudar Deus, mas vai mudar você. Então, libere a palavra em fé. Fale com ousadia, declare a palavra, transformando sua mente para crer na verdade da palavra de Deus. Não é convencer Deus, é mudar a sua forma de pensar, é mudar a sua crença, aquilo que está arraigado dentro da nossa mentalidade, certo? Então você vai substituir aquilo que vem do natural, por exemplo, você faz conta, né? E matemática, e eu olho para a conta está negativa, né? Eu sou muito racional, assim, né? Certo? Então, assim, eu, pelo menos, preciso confessar a palavra ali centenas de vezes, né? Para mim sair da mente racional e entrar na mente da fé, na mente do Espírito. Certo? Então, assim, creia que a força que está em você é maior do que as forças que estão contra você. Vou repetir isso aqui, você não, capaz que não entendeu bem, né? Creia que a força que está em você, ou seja, o Espírito Santo depositou uma nova natureza em você, a própria natureza dele. Então, a força que está em você é muito maior do que as forças que estão contra você. Certo? Então, você pode orar em fé, você pode orar em ousadia. Então, declare a palavra de Deus e creia que a palavra do seu Pai para a sua vida é maior do que as palavras do mundo que vêm contra você. A palavra de Deus é a verdade e as palavras do mundo são a mentira. Creia na verdade da palavra do seu Pai. Amém? E declare essa palavra. O versículo 41, vamos ler ele de novo, né? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ou seja, Elias disse a Acabe aquilo que ele estava ouvindo pela fé, certo? Sim, Elias ainda não tinha nascido de novo, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas hoje eu e você, nós temos uma nova natureza, nós temos o Espírito ativo, vivo,
Então você pode ouvir a voz de Deus dentro do seu espírito. Amém? E aí, já se ouve o ruído de abundante chuva. Você começa a ouvir, entendeu? Você ouviu a voz de Deus, você começa a declarar essa voz que você ouviu. Obrigado, Gabi. Olha só, não havia nenhuma nuvem no céu, mas Elias falou o que ele ouviu de Deus. Você viu no versículo 1? Deus falou que ia mandar a chuva. E Elias falou o que ele ouviu de Deus. Difícil para abrir essa água. Tudo é possível ao que crê. Levante-se em fé e declare a palavra de Deus. O poder de Deus é liberado através da fé na palavra em nossa boca. O poder de Deus é liberado, certo? Através da fé na palavra em sua boca. Então você recebeu a palavra de Deus, agora você vai repetir essa palavra. Você vai falar, vai declarar a palavra dele. Para quê? Para que essa palavra transforme a sua forma de pensar. E você deixe de pensar na mentira do mundo e creia na verdade da palavra do seu Pai. Terceiro, separe tempo para orar. Ah, pastor, mas Deus já falou, entendeu? Eu já estou declarando essa palavra. Como assim? Orar. Quando a semente é lançada na terra, essa semente ela precisa de água, essa semente precisa de nutrientes, certo? E Jesus fala lá na parábola da semente, né, que passa dia, passa noite, dia e noite, e não sabendo ele como a semente germina, cresce e dá o seu fruto. Ou seja, a semente ela precisa ser gerada, certo? A palavra implantada em nós, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser gerada. Então você precisa separar tempo sim para orar. Olha só, no versículo 42, o que Elias fez? Ele declarou a palavra. Primeiro no versículo 1 ele ouviu a voz de Deus. Aí no versículo 41 ele declarou para Acabe, ó, vai, corre, porque está chegando chuva. E aqui no 42 ele fala assim, ó, subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do monte e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Certo? Dizem, eu não sei, né, diz que essa posição que ele ficou aqui é a posição que as mulheres davam à luz lá em Israel naquela época, né? Então ele estava gerando a palavra de Deus. Então, mesmo que Deus tenha te dado a palavra e você tenha declarado a palavra, essa palavra precisa ser gerada em oração, certo? A palavra que Deus te dá é uma semente e precisa ser regada para que germine, cresça e frutifique. Então assim, separe tempo para orar. Deus falou para você, ó, vai ter chuva. Eu declaro que vai ter chuva, amém, eu declaro a chuva. Aí você ajoelha e ora, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela chuva, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Certo? Você começa a louvar, começa a agradecer, começa a falar com o Senhor, Senhor, apressa a chuva, eu quero que a chuva venha agora, Senhor, cumpra a tua palavra, entendeu? Você começa a gerar essa palavra, você começa a circular por essa palavra, amém? Então separe tempo para orar. Olha aqui, só um detalhe, quanto mais você ora, é um outro slide, né? Quanto mais você ora, mais você libera a vontade de Deus para se manifestar aqui na terra. Quanto mais você ora, mais você libera a vontade de Deus para se manifestar aqui na terra, né? Aqui não deu para ver, né? Dá para ver aqui uma torneira, uma mão abrindo uma torneira. Alguém conseguiu ver aí, né? Isso é um exercício daqueles de carteira de motorista, né? Psicotécnico. É um psicotécnico. Mas tem uma mão aí abrindo uma torneira, né? Então o que é que você imagina assim, ó? O céu é uma caixa d'água, certo? E tem um cano ligando o céu na terra. E aqui tem uma torneira. Essa torneira é a oração. Na hora que você abre a torneira,
a água cai. Entendeu? Então você quer ver a oração respondida? Abre a torneira, vai para a oração. Ora, peça ao seu pai. Fala com ele, ouça a voz dele, entendeu? Confessa a palavra e ora. Amém? Quarto. Não, quarto, né? Número 4. Né? Não o quartinho, né? Entendeu? É o número 4. Persevere na oração. Persevere na oração. Até quando eu tenho que perseverar na oração? Assim, você vai perseverar na oração, basicamente, até o momento que você recebe a plena confirmação daquilo de Deus. Certo? Às vezes você ainda não viu a chuva. Quer ver? Vamos mostrar aqui, fica mais fácil, né? Vamos para o versículo 43. Nós lemos o 41, Elias declarando, certo? No primeiro, Elias ouvia a voz de Deus. No 41, ele declarou a palavra. No 42, ele orou, certo? E agora no 43, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. Elias lá, entendeu? Com a cabeça, com o rosto ali no joelho, né? Orando. Ele falou pro servo dele lá, pro moço, né? Vai lá e olha se chegou a chuva. Aí o moço foi lá, olhou. Tem nada. Aí Elias de novo, continuou orando, né? Vai lá de novo. Ele foi, entendeu? Isso aconteceu 7 vezes. Ou seja, a perseverança é necessária. Dá uma bronca no seu irmão ou na sua irmã e fala assim, ó, você precisa perseverar. Sabe, Elias perseverou na oração até que a palavra que ele tinha recebido fosse confirmada. Olha para mim aqui, ó, olha bem nos meus olhos aqui, ó. Não desista. Não desista. Certo? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não desista. Algumas vezes ficamos perseverando por anos, né? E quando a árvore já está quase pronta para frutificar, certo? Pensa na tragédia, né? A árvore está prontinha para dar o fruto. Você está ali gerando, orando, perseverando. Na hora que a árvore vai dar o fruto, você desiste. Entendeu? Então por isso que é tão importante a gente olhar para dentro, não ficar olhando para fora. Às vezes nós estamos perseverando há muito tempo, certo? E desiste. Ah, não vi o resultado ainda, né? Eu quero dizer para você hoje o seguinte, ó, não desista. Sabe, você não sabe em que ponto que essa árvore está crescendo. A palavra está sendo gerada dentro de você. Então, quando essa palavra cresce, tem um momento certo dela frutificar, certo? Quando ela frutifica, não há nada que seja impossível para você. Nada. Amém? Depois de tanta oração, depois de tanta batalha, sabe, você não pode desistir. Não pode desistir. Eu sei que muitas vezes nós estamos batalhando com algumas coisas, né? Às vezes com a salvação de algum parente, entendeu? Com alguma situação na vida assim, e muitas vezes leva anos, né? E aí precisa fazer o seguinte, você precisa perseverar, você precisa ficar firme, né? Até você receber um sinal claro de Deus. Certo? Por exemplo, Jesus, ele é o bom pastor, não é? Você sabe quantos membros tinha na igreja de Jesus? 12 e um desviou. Entendeu? Então assim, eu, por exemplo, como um pastor, né, eu posso olhar aqui, eu vejo, ó, tem mais de 12, né? Jesus falou, farão coisas maiores, né? Entendeu? Aqui já está cumprindo a palavra dele. Entendeu? Então assim, você tem que perseverar. Nós temos que perseverar, entendeu? Em todas as áreas da nossa vida, precisamos perseverar, precisamos ficar firme. Então, persevera na oração e não desista. Jesus, ele não desistiu de você. Ele foi até o alto daquela cruz, certo? E ele nunca desistirá de você. Nunca. Então, você não pode desistir. Tem que se manter firme.
versículo 44. A 7ª vez disse, ou seja, aquele servo de Elias, né, que foi lá olhar, né? Então, quando ele foi lá na 7ª vez, ele disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Eu já olhei para o céu, assim, todo azul, né? De repente parece uma nuvenzinha pequenininha lá, assim, né? Para Elias, aquela nuvenzinha, né? Era um sinal, era uma confirmação clara. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Está vendo? Lembra lá em Tiago, que Tiago falou assim, ó, Elias era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Então, Tiago estava dizendo o seguinte, ó, assim como Elias fez, você pode fazer também. Assim como a oração de Elias teve resultados, a sua oração também tem resultados. Assim como Elias orou para que chovesse, você pode orar para que a tempestade, ou seja, para que a chuva venha, para que a bênção venha, para que a prosperidade venha, para que a cura chegue até você. Amém? Então, olha só, a confirmação para Elias foi aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O Kennedy Reagan, alguém já ouviu falar do Kennedy Reagan? Né? Kennedy Reagan ele falava o seguinte, que essa confirmação, né, muitas vezes, para Elias foi aquela nuvenzinha, né? Muitas vezes ela vem para nós, que nós estamos orando, né? E de repente você recebe uma alegria assim, diferente, sabe? Sabe aquela alegria quando você era criança, chegava no Natal e tinha ali um presente para você? Aquela alegria assim, é verdade mesmo, chegou, né? Aí você está na oração, às vezes você não viu nada, mas você sente aquela alegria, certo? Se alegra de uma forma diferente, sabe? Às vezes você começa a cantar em línguas, do nada, né? Você fala, eu nunca fui de cantar muito em língua, e de repente você está lá, cantando em línguas, certo? É uma confirmação espiritual. Amém? 5, o último, terminando. Receba os resultados. Sabe que receber é muito importante, né? Tem hora que a bênção já chegou e ficamos ainda pedindo. Às vezes nós ficamos ainda lá, vou voltar lá, mas já chegou, você já tem a confirmação, já é o momento de usufruir, né? Por exemplo, eu trabalhava no banco, né? A gente fazia alguns cursos lá, né? E tem curso de vendas. Jordana, você que é vendedora, né? Presta atenção, né? Presta atenção. Técnica de negociação, né? E às vezes estava negociando com o cliente ali, certo? Eu via muito assim, às vezes alguns funcionários que não entendiam ainda muito bem o processo de negociação, né? Ele estava lá, por exemplo, tentando convencer o cliente a aplicar um dinheiro na conta. O dinheiro estava na conta parado e era para ele aplicar o dinheiro para render e ganhar dinheiro, né? Ele usava ali alguns argumentos, certo? E o cliente, não, uma vez eu apliquei, eu perdi dinheiro, não sei o quê. Daí ele usou outro argumento e o cara, não sei o quê. Aí chega um ponto que você percebe que isso já convenceu ele, certo? Aí o que você tem que fazer? Eu posso, assim, umas perguntas que a gente fazia, né? Então, assim, vai ser nessa conta aqui ou vai ser naquela outra conta? Entendeu? Você faz uma pergunta dessa forma que você já está dizendo para ele o seguinte, ó, essa fase anterior já foi ultrapassada, agora já é o momento de concretizar, né? Você quer que faz agora já, né? Pode ser nesse fundo X ou nesse fundo Y, entendeu? Mas aí o que acontecia muitas vezes, que eu percebia nos colegas, né? O cliente já estava ali praticamente só esperando você dar o checkmate para ele dar o sim, né? Aí o cara voltava lá atrás. Não, mas peraí, deixa eu te mostrar aqui um outro fundo, uma outra aplicação diferente, entendeu? O cara já praticamente decidiu, é hora de você, entendeu? Assim, a oração já foi respondida, já tem a confirmação, é hora de você receber. Amém? Às vezes é hora de receber e você fica voltando lá atrás. Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero. Não é hora de você voltar lá atrás, é hora de você... Senhor, obrigado porque já é meu. Obrigado porque eu já sou sarado.
Obrigado porque eu sou abençoado, sou próspero. Obrigado porque minha família já é salva. Amém? Sim, você precisa ter discernimento e saber receber. Receber. Chegou o momento de receber. Então, corra na frente. Olha o que Elias fez. Quer ver? Vamos ver o outro versículo, 45, né? Dentro em pouco, os céus se enegreceram. Elias falou, ó, avisa lá para Acabe que percorrer, porque a chuva vai vir e ele vai ficar atolado no caminho, né? Com a nuvenzinha do tamanho da mão do homem, né? Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Sabe o que isso quer dizer? Que assim, você tem que correr na frente, que é você que vai usufruir da sua oração. É você que vai usufruir dos resultados da sua oração. Amém? Corra na frente, avance para receber aquilo que já é seu, no nome de Jesus. Então assim, alegre-se, regozije-se, louve, adore, cante, dê glória a Deus, né? É tempo de receber, é tempo de colher o fruto. Amém? Então, nós vamos para a ceia já, só que vou fazer só um resumão na última tela aqui, certo? A oração que funciona. 1. Ouça a voz de Deus. 2. Declare a palavra. 3. Separe tempo para orar. 4. Persevere na oração até uma confirmação. E 5. Receba. Amém?